Bem-vindos ao Cerveja em Português. Hoje vamos falar com Tiago Marques, da cervejaria Flor de Lúpulo. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Cerveja em Português. Obrigadíssimo. Muito obrigado por aceitar Obrigado eu. desafio. Obrigado eu. E deixa-me começar por perguntar, então, como é que foi a tua primeira experiência com cerveja artesanal? No sentido de, quando é que experimentaste cerveja artesanal pela primeira vez? Eu, com consciência ou sem consciência do que estava a ver? Vamos começar com consciência. Com consciência, sim. Eu, a primeira vez que tive a noção de que estava a ver algo diferente ou diferenciado foi quando estive em Inglaterra, em 2011. Fui a um festival de música com uns amigos em Blackpool, depois fomos passar uns dias a Manchester. Estávamos a passear por Manchester e então fomos à procura de um pub para beber uma Guinness, aquela coisa muito clichê, muito clássica. Agora ir beber uma Guinness sem um pub. Então vamos ali à procura e encontramos de facto daqueles pubs clássicos. Tinha um facto de Guinness, só que a senhora que estava a servir de uma arrogância, de uma má educação incrível, não nos sentimos nada bem lá. Vimos aquela Guinness e fomos embora. E naquela esquina, naquela rua, havia logo a seguir um cafezinho, um bar, tinha comida e tudo mais. Que pronto, nós entrámos lá por acaso, vimos lá o pessoal que também tinha estado do festival que nós tínhamos estado, estava a passar música. Vamos ficar aqui um bocadinho, ouvir som e tudo mais. E então, já agora chegámos lá e já agora vocês têm Guinness. E a senhora disse, não, nós não temos Guinness, mas temos aqui uma coisa que ainda é melhor que a Guinness. E nós entre nós, conversas. De facto, ela serviu-me uma stout que nunca mais me esqueci da cervejeira, que é a Denham Macy, que é ali daquela zona perto de Manchester, de uma aldeiazita lá perto de Manchester. Serviu-me de facto uma stout e eu lembro-me de provar aquilo e pensar, isto de facto é muito melhor do que aquilo que eu tinha provado até agora, cervejas escuras. Estava habituado a ver assim umas chagras pretas. Um sabor diferente. Sim, completamente diferente. Mesmo diferente. Okay. Completamente diferente. Então foi a partir daí, nessa tarde, noite, cada um de nós bebeu mais, éramos um grupo de 5 pessoas, cada um de nós bebeu mais 2 ou 3, íamos provando uns dos outros. Pronto, e foi a partir daí, depois quando voltei para Portugal, com mais um outro amigo que era lá tinha estado, começámos com essa coisa de começar a descobrir umas cervejas diferentes. Começámos primeiro com as belgas, as trapistas mais conhecidas, a La Trappe, Chimay, e depois com as Nouvelle, tudo mais, algumas alemãs também, cervejas Strick, era o que era mais comum de encontrar na altura. Portanto, foi assim, passo a passo, entre 2011 e 2013, 2012, 2013, foi assim muito lentamente que nós íamos bebendo o pouco que ia cá aparecendo nos poucos sítios que havia. Era em Lisboa, especificamente, que eu conheço. E esse tipo de cervejas, pronto, entretanto foi uma introdução, uma cerveja artesanal fora de Portugal, e depois chegaste a Portugal e começaste a procurar as cervejas ditas, que eu chamo não correntes. Sim, exatamente. Na altura não tinha bem a noção de que havia um movimento craft, um movimento artesanal. Sim. Vinha à procura de cervejas diferentes daquelas que eu bebia. Portanto, comecei a procurar nos continentes, e nos bares, e nos restaurantes, nos cafés, mas nos bares onde eu ia à procura de facto de sítios em que não houvesse algo que não fosse só os sagres e os superrocks e por aí fora. E sempre que aparecia uma coisa diferente, tinha aquela coisa de provar e ver o que é que estava ali. Portanto, foi a partir daí que foi ganhando contornos de bola de neve e foi crescendo. E foi quando começaste a ganhar o gosto pela cerveja artesanal, pela craft beer, sabias que se já havia cerveja artesanal portuguesa? Na altura que eu tivesse noção, não sabia do conhecimento de nada. A primeira vez que eu vejo cerveja artesanal com rótulo de artesanal portuguesa foi, se não estou em erro, 2012. Posso estar a falhar o ano, mas eu penso que foi 2012 ou muito início de 2012, mas penso que foi em 2012. Fui passar um fim de semana a Marvão, portanto, ali no Alto Alentejo, e numa merceariazinha que eu já tinha engraçado, encontrei lá de facto a garrafa da Sovina. A garrafa de facto ainda hoje o rótulo é apelativo, é engraçado com aquele ar assim vintage e tudo mais, então achei piada. Eu comprei na altura 3 garrafas, dizia lá cerveja artesanal e trouxe para casa. Mas isto era 2012, portanto era tudo muito embrionário, e foi a partir daí se calhar comecei a ter atenção que era isto da cerveja artesanal, a pesquisar mais, e entretanto também pessoal amigo também, um ou outro, também já se interessando por isso, também iam passando informações. E éramos assim uns 4, 5 amigos que íamos trocando ideias, e que íamos pesquisando coisas pela internet e que íamos descobrindo a pouco e pouco depois o que é que era isso. Iam descobrindo o mundo da cerveja artesanal. Exatamente. Iam descobrindo o mundo da cerveja artesanal essencialmente com o que houvesse, ou quando conheceste, neste caso quando conheceste a Sovina, achaste que, qual é que foi a tua sensação em comparação com
por exemplo, as cervejas artesanais estrangeiras? É como digo, na altura não tinha grande conhecimento do que se fazia lá fora. Provei as primeiras finas, se não estou em erro foi a Âmbar, a Else e uma terceira que não me recordo qual era. Não sei se é Pilsner ou coisa que valha. Eu lembro que na altura a Else não gostei de todo, mas isso depois vi mais tarde a perceber que não gosto do estilo, não gostei da cerveja porque não gosto do estilo. Não era um problema no fabrico, era um problema no gosto. Mas pronto, exatamente. Agora as outras duas eu na altura achava alguma piada àquilo. Mas deixa de dizer, na altura, depois havia perceber que não havia muito mais para além do Sevina. Mesmo então em Lisboa, para encontrar-se uma Sevina era uma tarefa hercúlea, não havia rigor, havia muito um sítio ou outro aqui escondido ou ali que tinha, mas era uma coisa muito residual, até porque não havia muito mais. Mais tarde começou-se a falar de uma Rolsbeer e pouco depois de mais uma Vadia e tudo mais, mas era o que havia, era muito difícil de chegar a Lisboa. Lembro de uma vez, uma tarde em que tivemos uma manhã, quando comecei a fazer cerveja, quando comecei a pensar a fazer cerveja, em que andava com mais 2 amigos a comprar o material para fazer cerveja em casa, podemos estar uma manhã, tivemos durante a manhã a fazer as compras ali na zona da Baixa, e depois lembro-me de irmos de propósito à loja portuguesa ali ao pé de onde estão agora os Trovadores, de propósito porque era o único sítio em Lisboa que vendia vadia. Portanto, isto de facto também finais de 2012 e início de 2013 até era muito difícil encontrar-se cerveja artesanal onde quer que fosse. Em Lisboa, volto a referizar Lisboa, fora de Lisboa, no norte já havia lá umas fábricas, aquilo que fosse mais fácil de encontrar. Em Lisboa era muito difícil mesmo. E quando começaste a pensar em produzir cerveja artesanal, qual é que foi a sensação? O que é que encontraste? Por onde é que começaste? Eu comecei na altura, pesquisa, descobri que havia uns workshops dados por uma empresa chamada Oficina da Cerveja, e então inscrevi-me com mais um amigo, um desses meus amigos, inscrevemos os dois no workshop. Portanto, o workshop era organizado pelo Gonçalo Santana, que mais tarde criou a LX Beer, e pelo Fernando Gonçalves, que é hoje o cervejeiro da 8ª Colina. O workshop foi dado por Fernando Gonçalves, que é hoje o cervejeiro da 8ª Colina. E o meu, há de ter sido na altura, o 3º, 4º workshop desse género. Portanto, tudo muito recente. Sim, na altura. Em 2012. Isto foi 2012. Houve na altura, eu era para ter feito no final de 2012, mas houve ali uns atrasos e acabamos por fazer em janeiro de 2013. Foi feito em janeiro de 2013. Meio fim de 2012, sim, princípios de 2013, começou a haver em Lisboa, pelo menos, começou a criar-se a ideia da cerveja artesanal. Começou a criar-se uma ideia, já havia, depois mais tarde também havia um fórum na internet, onde só se registava, mas ainda era algo que não tinha a dimensão de que hoje em dia os Facebooks e as redes sociais na difusão da cerveja, mas era um veículo em que as pessoas partilhavam aquilo que iam bebendo, quer cá, quer lá. Depois descobri que havia uns encontros mensais e já havia uma cultura. Já havia, mas tenho ideia, porque eu vou lendo e pelos relatos que me vou contando, porque eu não sou dessa fase, claro, na segunda fase, digamos assim, fui pesquisando que era algo muito residual, era quase um grupo de 3, 4 amigos, 5 amigos, 6 amigos que se iam juntando e iam bebendo um pouco, iam mandando vir da net, ou tinham os sítios próprios para ir e tratavam disso. Para eu ter uma noção do contexto, pelo menos agora em Lisboa, eu estou a apontar agora para o evento, digamos assim, da cerveja artesanal que está a acontecer em Lisboa, que está a ser um foco, que está a chamar a atenção, depois também do boom do turismo e o surgimento de novos focos de interesse em Lisboa. Como tu dizes, houve também uma série de eventos em Lisboa. Como tu dizes, já havia a cultura da cerveja artesanal em Portugal, mas não necessariamente em Lisboa. Exatamente. Que veio ganhando força nos últimos anos. Sim, desde 2013, portanto, 5 anos, a começar agora, a entrar agora nos 5 anos. E como é que foi a tua primeira experiência a fazer cerveja? Já fizeste cerveja? Sim, fiz. A minha primeira vez a fazer cerveja, tenho ideia que foi ali em outubro de 2013. Sim. Foi a primeira vez que fiz cerveja em casa, porque juntei 2 amigos, comprámos o material na altura ao Gonçalo, a oficina da cerveja, comprámos o material e os ingredientes,
Pedimos-lhes as dicas, a ele e ao Fernando, as dicas que eles nos iam dando, e elaborámos as primeiras receitas, uma stout, uma APA, uma IPA, e juntámos num dia de manhã, saímos lá às 8 da noite, e passados 2 meses, tínhamos cerveja, não ficou assim tão má quanto isso, não continuámos a fazer. Mas na altura já havia, como em Lisboa, mas em Lisboa e em Portugal inteiro, havia para aí 2, 3 sítios onde podias comprar material. Havia a Sevino no Porto, que já vinha também material, havia um rapaz em Braga, se não estou em erro, que também tinha uma loja, e depois havia a oficina da cerveja do Gonçalo aqui em Lisboa. Portanto, obviamente eu deslocava-me lá uma vez por mês, e então ia conhecendo lá outras pessoas que também faziam, também estavam lá como eu, a comprar materiais, como na altura havia muita gente a querer começar, havia algumas pessoas a querer começar a fazer, cruzávamos lá alguns enquanto estávamos à espera que se preparasse uma comida deste, daquele do outro, íamos trocando ali 2 dedos de conversa, e começou um pouco aí o desenvolvimento e a partilha de experiências. O bichinho, vá. Exatamente. E qual é que foi a tua impressão das pessoas que queriam produzir cerveja artesanal? Qual é que foi a tua impressão dessas pessoas curiosas, como tu, que quiseram fazer cerveja? Conheci vários tipos de pessoas que queriam fazer cervejas, desde um rapaz que queria fazer umas lagras só para partilhar com os amigos, até aquela malta que realmente já percebeu um bocadinho mais, inclusive mais do que eu, de estilos, e que estavam interessados, malta que já tinha o foco em querer fazer para mais tarde vender, e malta que, tal como eu, só queria fazer em casa para ver com os amigos e pela piada da coisa, e para testar coisas novas e para perceber um bocadinho mais do processo. E desse leque de pessoas, tu reencontraste algumas pessoas dos leques de interesse? É assim, basicamente eu comecei a ter mais contato com outros homebrewers e provar coisas foi quando comecei a ir aos encontros no Fórum das Cervejas do Mundo. Aí é que, tal como eu, havia mais cervejeiros caseiros que levavam os seus produtos para partilha, para provar. E alguns deles, naturalmente, que hoje em dia têm fábricas, estão a ir no mercado e têm cervejas. Alguma marca que tu Lembro muito bem de 2 pessoas que já na altura penso que já tinha a marca a vender não legalmente, tenho ideia que sim, outro que estava ainda na piada a fazer as primeiras cervejas, que era o Rui Bento da Amnésia e o Diogo Barrigas da Barona. Tinham logo os encontros, levavam as cervejas sempre, deu sempre as opiniões, e as pessoas lembram perfeitamente. O Bruno Dias tinha a Celinda e agora tem a Legend, se não estou em erro, também chegou a levar várias cervejas para os encontros e eventualmente outra malta que hoje em dia já não se os vir recordo, mas que não continuar a fazer em casa como eu. Sim, portanto, podem ter mantido, no campo da especulação, podem ter mantido a produção local de cerveja para si, Exatamente. ter os seus litros de cerveja para o convívio, mas não seguiram o caminho da distribuição, da venda. Exatamente. Não fizeram daquilo um negócio e fazem daquilo um passatempo ou um gosto. Exatamente, é porque de facto, em termos de quem fazia cerveja em casa, há ali 3 eventos que de facto começam a. 2, 3, começam a criar, a chamar mais atenção, que são os concursos do Fórum de Cerveja do Mundo para cervejeiros caseiros. E quando há esses concursos em que as pessoas faziam cerveja e levavam-na a concurso, havia um painel que avaliava as cervejas e dava os prémios, foi a partir daí que de facto começou a haver holofotes. Lembro-me de ter ido assistir aquele que penso que foi o segundo segundo concurso. Lembro-me de ir assistir e provar de algumas das cervejas, depois no final que o pessoal que levou o concurso, lembro-me de provar algumas. Lembro-me de estar a conversar com o rapaz que ficou em segundo lugar, o rapaz que ganhou na altura, não me recordo o nome dele, mas tinha ideia que também estava a fazer já cerveja profissional, por assim dizer. Ele era de Braga. Depois o terceiro concurso foi o segundo que eu já me lembro de seguir, foi quando ganhou o Rui Bento, que depois criou a Amnésia, e o terceiro ganhou o Sérgio Pardal, que depois criou a Cine, o João Brazão, que depois criou estava a dar uma branca, e não consigo lembrar do nome, tem a Lucky Dice na costa da Trevo da Caparica. Portanto, o Stefano, que ganhou 2 vezes concurso de lagras, também sei que está à procura de sítio para fazer. Portanto, esses concursos abriram as portas de facto, há alguma malta que apareceu ali a ganhou se calhar aquele incentivo que precisavam para realmente eu faço uma coisa boa e a dar o passo seguinte. Tem peça para andar, não é? No primeiro ano não havia, de facto, o prémio era só simbólico, era um galharete, mas no segundo ano, quando ganhou o Rui Bento, e já havia um prémio que era reproduzir essa receita numa fábrica. Eu lembro que o Rui produziu na Mina Sardina essa receita vencedora. Portanto, já havia um prémio aliciente e a pessoa de facto tinha essa proximidade com a produção
E pronto, eu Um creio que desafio isso- mais de negócio, Exatamente. digamos. Uma coisa mais de, ok, agora vais fazer isto a sério Exatamente. para o público. Eu acho que isso também ajudou que os que vencessem nesses anos, de facto, tivessem aquele incentivo para seguir. Eles estão aí, e obra assim nós costumamos ter aqui a pressão, é uma sediais das melhores cervejas, pessoalmente, que estão aí no mercado. Portanto, é interessante ver essa evolução. E geograficamente, essas pessoas vinham de todo. Tens ideia de que vinham de todo o país? Vinham todo o país. Não era uma O coisa. Stefan é do Algarve, o Stefan ganhou 2 anos seguidos de concurso de Lagers, veio do Algarve. Lembro-me penso que era André, que ganhou o primeiro concurso que eu vi, era de Braga, o Rui era de Oeiras, o Sérgio era de Sintra, o João Brasileiro da Caparica, portanto tinha pessoas um pouco. Depois nós tínhamos acesso às listas, Claro, portanto, sim, víamos sim. pessoas todo, Por causa todo do o país. fórum. Exatamente. Neste caso, Exatamente. tinham Já conseguido transposto para ter- Facebook, então o Facebook acabou por se dinamizar muito mais do que o fórum, e assim havia acesso às listas, as pessoas com pontuação, e dava para perceber que tinha pessoas de todo o país. Portanto, dirias que foi a prova de fogo a quem gostava de fazer. Cervejeiros caseiros, sim, sem dúvida. Cervejeiros caseiros, sim. E veste a produzir cerveja hoje em dia? Não, vejo a produzir em casa, sim. Cada vez com menos tempo, mas quando tenho um tempinho, hoje gosto de produzir em casa. Mas o conceito de negócio para já está um pouco posto de parte, porque tenho agora o projeto do bar com a Joana. Claro, sim, E sim. então, neste momento, estamos mais focados em vender a cerveja dos outros do que fazer a nossa. Uma forma de divulgação da cerveja artesanal, mesmo a cerveja artesanal portuguesa, que se vê que hoje em dia tem vindo a ganhar expressão e que tem vindo pelo menos em Lisboa, e que tem vindo a ser quanto muito uma razão de alguma atenção por parte das marcas normais. Sim, tem. Aliás, acho que há dois, eu costumo identificar, para além da cerveja caseira, que é importante depois converter os melhores cervejeiros caseiros em cervejeiros profissionais, ou pelo menos legalizados, por assim dizer, mas há de facto, na minha opinião, e falo aqui mais de Lisboa, Claro, sim. um a nível nacional, outro muito específico para Lisboa, 2 eventos que ocorrem com uma diferença de meses um do outro, que é ver o Art Beer Fest em Caminha, que eu saiba, o primeiro festival de facto a reunir as cervejeiras portuguesas que havia na altura com algumas espanholas. Portanto, lançou-se lá a letra, havia a Maldita, Ânfora, Rosebeer, Sevina, Vadia, e peço desculpa se me estou a esquecer de alguém. E havia Há muitas agora, portanto, é na natural altura que- havia muito poucos, penso que não estou a esquecer de ninguém, mas eventualmente poderia haver alguma lá que me esteja a passar agora. E havia também depois as cervejas estrangeiras, a La Cibels, a Cibel sempre perfeitamente, foi a que na altura gostei mais, mas havia certamente a Domus, que também já participou, a Íria, não tenho certeza, mas penso que também, e vi também algumas cervejas espanholas. Esse foi o primeiro evento, de facto, que juntou cervejeiros portugueses e cervejeiros espanhóis e com uma partilha com o público, teve um impacto muito grande na altura, primeira, segunda edição, depois foi sempre em crescendo. Mas escalou bem no sentido em que as pessoas aderiram bem ao evento e às cervejas, ou seja, estavam à espera ou gostaram da experiência. Sim, eu tinha ideia disso, porque eu fui lá basicamente como alguém que viu umas cervejas cá em Lisboa, vi umas cervejitas, e como tinha dificuldade em encontrá-las, eu fui lá para cima para provar o máximo que pudesse. E pronto, e conheci uma das pessoas lá de Caminha, que até na altura trabalhava na Câmara, e portanto conhecia pessoas locais, que iam partilhando, sim, aquilo encheu, aquilo foi de quinta a domingo. Quinta e domingo foram dias relativamente medianos, agora sexta e sábado aquilo encheu. Aquele sábado à noite parecia a festa da aldeia, da vila, literalmente, estava mesmo muito humilde, e vimos de facto as pessoas a passar e a dizer, esta de facto é boa, não gostei tanto daquela, aquela é melhor. De facto víamos muito isso. Aquilo que nós antigamente estávamos habituados a fazer com vinho, exatamente. Agora nessa altura começou a fazer-se com Esse foi de facto o cervejas. primeiro grande festival, depois foi crescendo e foram aparecendo outros, não sei se alguns a reboque, outros bem por iniciativa própria. De facto, foi um primeiro grande evento, de facto, aí a nível nacional, que projetou, pôs Portugal um bocadinho no mapa da cerveja artesanal. E em Lisboa é a abertura da Cerveteca. Eu espero não estar a dizer um disparate, mas terá sido ali alguns, também 2013 ou 2014, já não me recordo, a abertura da Cerveteca, de facto, quando abre, e de facto abre todo um novo mundo de cervejas, que a maior parte de nós
que não era tão geek quanto isso, ou que não tinha ainda tanto conhecimento quanto isso, conseguiu finalmente descobrir as Brodogs, já conhecia lá fora de Londres, mas não havia cá. Mas, Para quem não foi ao estrangeiro, exatamente, a ver as Brodogs, as Mikellers, a ver as de Mollens, e a ter aí então acesso às cervejas portuguesas, algumas que não era tão comum de aparecerem cá, como as Malditas e a Valis e por aí fora. Portanto, trouxe para Lisboa aquilo que já era feito. Aquilo que já era feito. E lançou algumas marcas lá, a Sardina, a Musa foi lançada lá. Foi muito importante aqui para a cerveja artesanal em Lisboa, a abertura da Surfteca foi crucial. E mesmo para o resto do país, uma forma de trazer para Lisboa o âmbito da cerveja artesanal. Não tenho muita noção, eu não sei quanto tempo depois da Surfteca que abriu o Catraio no Porto, não tenho muita essa ideia, mas sei que também o Porto também tem o Catraio, hoje também já abriram outros sítios, tem Lisboa, Lisboa, como no Porto, também já abriu entretanto a Letraria, a Armazém Cerveja e outros sítios, mas de facto esses dois foram pioneiros, no Porto o Catraio e Lisboa a Surfteca foram de facto pioneiros e lançaram muita coisa na altura, muita cerveja que foi lançada ali, que apareceu ali, muita malta perdeu a cerveja ali, amigos, abriu ali um lugar muito porreiro, venham lá provar aquilo, portanto criou-se ali um primeiro culto, por assim dizer, em Lisboa, que escapasse àquele tradicional belga das latrapes e das chimães e por aí fora, e que apareceu ali realmente já um cunho artesanal, o craft beer, como ficou conhecido. A ideia de que aquela cerveja convencional não era a única, era possível fazer. Eu lembro quando apareceram as de Molen, quando apareceram as Michel e algumas marcas que as Michel representavam, que eles também conseguiam trazer para cá, quando apareceram os Bordeaux, de facto essas três apareceriam ali, quando não havia cá nada desse craft mesmo, craft artesanal, não havia cá, não havia, foram um exemplo, ou havia muito pouco pelo menos. Foram um exemplo para a produção nacional. Eu digo que falam em Lisboa, mas eu não quero dizer só em Lisboa. Claro, eu falo mais de Lisboa porque é o meio que eu conheço. Claro. Não tenho noção como é que se passou no Algarve, como é que se passou em Braga, como é que se passou em Porto. Não passava lá pontualmente e não tinha o conhecimento que hoje em dia se calhar tenho, não é? Mas na altura não tinha, porque eu falo de Lisboa porque não estava cá, vivia ficar, então tenho essa noção. E de facto a Surfteca foi há um antes e um depois da Surfteca, sem dúvida. E sim, depois mais tarde abriu também o Lisboa e muitos outros sítios que agora são utilizados como circuito, exatamente. Dos pontos iniciais e têm vindo a Dois Corvos, mais tarde também Dois Corvos, que até para mim também foi importante, haver uma fábrica com portas abertas para a pessoa poder lá entrar e beber a cerveja diretamente na fonte. Foi pioneira nisso, pelo menos em Lisboa, Volta foi pioneira nisso. A Dois Corvos apresentou o conceito de taproom. Em Portugal, pelo menos que eu conheça, eu sei que a Praxis é mais antiga que todas estas, mas não conheço bem a história deles, não sei como é quando se abriram, como é que começaram a comercializar, quando é que começaram a ter um restaurante com a cerveja lá à venda, não tenho essa noção, mas em Lisboa sei que de facto a Dois Corvos é pioneira nesse aspecto, a abrir um sítio de facto a ter a cerveja a um preço bastante acessível para qualquer pessoa. Uma forma de apresentar os cervejejeiros ao público, portanto, sem uma cadeia de distribuição no meio, sem ser simplesmente só a cerveja de garrafa ou de barril. Exatamente. Neste caso será mesmo até a taproom, portanto o objetivo é ter. Não digo que os barris não existam, mas que não estão visíveis, não é simples torneira. Dois Corvos também foi pioneiro nesse aspecto, e se calhar uma terceira fase em Câmara dos Corvos. Até porque, se repararmos, quando dá o primeiro pátio da cerveja, havia muito poucas marcas de Lisboa. Havia a LX, havia a Aroeira. A LX que vinha também, a LX Beer, portanto, a primeira a loja que já vendia o equipamento. Exatamente. Portanto, havia a LX, havia a Aroeira, e que me recordo, poderia haver uma outra também mais pequena, não sei se a Passarola já era dessa altura, não penso que a Passarola na altura não existia. Portanto, eu estava com a Cunha lançada aí, portanto, era muito embrionário. Lisboa apareceu muito tarde, quando no Norte já havia algumas coisas, Lisboa não havia muito, apareceu um pouco tarde. Eu lembro-me de ter ido a um workshop de cerveja patrocinado pela Oitava Colina, na Graça. Sim. Onde eles explicaram o processo de fabrico da cerveja artesanal, neste caso, da Oitava Colina. E foi
foi uma experiência curiosa ver o sistema que já estava montado e o interesse em partilhar o fabrico da cerveja artesanal, que depois, pelo menos para mim, fiquei com a noção de, depois da 8ª colina, apareceu a 2 corvos, pelo menos na minha perspectiva, e que veio revolucionar a ideia de taproom. As corvos acabou por ser um pouco, até porque o Scott é americano, os Estados Unidos isso é bastante mais comum, portanto, o Scott é americano e transpôs essa ideia para Portugal. De facto, foi uma ideia que foi embrionária, em Lisboa, e de facto abriu também muitas portas. E que chamou muita atenção. Muita gente, sim. E entretanto a Musa veio também A como... Musa também fez isso, a própria 8ª colina sei que está ou abriu, ou está a abrir, ou já abriu também. Penso que até já abriu um quiosque na Graça, onde também vão ter as suas próprias cervejas, mesmo ao lado da fábrica, não é na fábrica, mas é ao lado, portanto dá para ir a pé. Sim, por questões, nem que seja por questões logísticas. Exatamente, portanto sei que já começa a haver essa ideia e já se começa a ver pessoas a querer ter o conceito de abrir a cervejeira com taproom. Venda direta ao público. Sim, já começa a haver isso. Já começa, quer dizer, já sei que há mais malta aí a tentar pensar em fazer algo nesse género. Tiago Marques, muito obrigado pelo tempo que nos dispensaste. Espero que continues a participar do maravilhoso mundo da cerveja artesanal Com portuguesa. certeza, agora mais do que nunca. E se pelo menos continues a vender a cerveja artesanal dos outros e quando chegar a oportunidade, se chegar, que vendas a tua própria cerveja. Sim, senhor. E muito obrigado. Obrigado, eu.